Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Plano cartesiano que é constituído basicamente por isso aqui, ó. O que temos aqui? Temos aqui, ó, uma reta horizontal, ou seja, uma reta deitada. E cruzando essa reta aqui, ó, nós temos outra reta aqui, ó, cruzando a reta que está deitada, né, a reta na horizontal, nós temos a reta vertical, que é uma reta em pé. Então, pessoal, isso aqui é o exemplo básico de um plano cartesiano, é uma reta e outra reta. Sendo que esta reta deitada, a reta horizontal, se chama x, sempre vai chamar x, e a reta vertical se chama y, tá bom? Então a reta vertical é a reta y e a reta x é a reta horizontal, tá ok? Então, pessoal, os detalhes mais importantes de um plano cartesiano são essas duas retas aqui, tá ok? E essas duas retas serão enumeradas. Por exemplo, teremos aqui, ó, pontos definidos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por que eu contei o 1 daqui para lá? Porque aqui, ó, aqui é o ponto de origem, ou seja, aqui é o zero para lá, é o zero para lá, é o zero para lá e o zero para cá. Ou seja, se aqui é o zero, para cá todos os valores serão negativos, do zero para lá todos os valores serão positivos, tá vendo o sinal de mais lá? E o sinal de menos aqui, ó, tá bom? E com relação a este eixo Y aqui, para cima tudo será positivo e para baixo tudo será negativo. Então não se esqueça que tudo parte daqui, ó. Daqui é que se inicia tudo, tá bom? Este aqui é o ponto de origem, guarda este nome aí, origem. Ou seja, aqui na origem o x será zero e o y também será zero. Podemos até colocar aqui, ó, zero e zero. Zero para o x e zero para o y. Sempre deste ponto aqui, ó, do zero aqui, tá bom? Da origem. E também lembrando, pessoal, esta reta x aqui também é chamada de reta das abscissas. Esta aqui é a reta das abscissas, ok? Além de se chamar reta x, também se chama reta das abscissas. E além de se chamar reta, também chama de eixo. Eixo x e eixo y também é chamado, tá bom? E claro, ali é a reta das abscissas e o eixo y aqui também, ó, é a reta das ordenadas. Então, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, reta das ordenadas, reta das abscissas, tá bom? Reta x, reta y. Então todos esses nomes são importantes porque dependendo da prova que vocês fizerem por aí vai cair ou um nome ou um outro, tá ok? Então guarda esses nomes aí, eu vou utilizar bastante aqui para baixo para a gente praticar. Então, pessoal, o que a gente vai encontrar? Em se tratando de plano cartesiano, a gente vai encontrar pontos distintos, seja aqui, deste lado aqui, seja aqui para baixo, seja onde for. A gente vai encontrar determinados pontos dentro do plano cartesiano, tá ok? Dependendo também dos pontos, pode ser que o ponto seja em cima do eixo x, em cima do eixo y, seja negativo, seja positivo, seja negativo aqui para o y. E pode ser também que o ponto seja zerado, o ponto seja aqui, ó, tá bom? Então a gente vai encontrar pontos distintos, seja lá onde for, tá ok? E os pontos mais complicados são esses pontos que ficam em cima da reta x ou da reta y. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de encontrar esses pontos. Então já vamos a mais uma dica. Pessoal, no sentido anti-horário aqui, ó, que temos aqui? O nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. Aqui se chama primeiro quadrante. O primeiro quadrante pega toda esta parte aqui, esse aqui é o primeiro quadrante do plano cartesiano. Guarda esse nome também que é muito importante. No sentido anti-horário, imagina o relógio gira para lá, que é o sentido horário. No sentido anti-horário é que é contado os quadrantes de um plano cartesiano. Então, se este é o primeiro quadrante, este aqui é o segundo quadrante, que pega daqui e vai até aqui, ó, segundo quadrante, tá ok? E claro, continuando, aqui temos o terceiro quadrante aqui, ó, que pega daqui, vai até aqui e fecha. Terceiro quadrante está neste ponto aqui, ó.
E temos também, claro, o último quadrante que pega daqui, vem, fecha aqui, ó. O último quadrante, ou seja, o quarto quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E relembrando tudo no sentido anti-horário, tá ok? Então, pessoal, quando tivermos valores positivos e positivos, estará neste quadrante aqui, ó, mais do x e o mais do y estará neste quadrante aqui, ó. Por que, Marcão? Porque aqui, ó, do zero para lá, para o x é tudo positivo. Do zero para cima em relação ao y é tudo positivo. Então, os valores que a gente encontrar, ou seja, os pontos que formos encontrar, seja em qualquer lugar aqui, será positivo para o x e positivo para o y. Calma que a gente já vai utilizar isso aqui para baixo. Então, positivo, positivo. E se você observar bem, este aqui é o lado oposto àquele ali, ó. Quem está olhando de frente para outro é oposto ao outro. Então, já que lá é tudo positivo, então aqui nós teremos negativo para o x, olha o negativo aqui, ó. E obviamente, como é o oposto de lá de cima, teremos negativo para quem? Para o y, olha aqui, ó, o negativo aqui, ó. Então os pontos que encontrarmos aqui neste lugar, ou seja, no terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro quadrante, seja lá onde for o ponto, será negativo para o x e negativo para o y. E você observa o seguinte, eu sempre comento x primeiro. Por que eu comento x primeiro? Porque é o seguinte, pessoal, o x é sempre primeiro que o y. Então vamos supor que a gente vai encontrar o valor aqui, ó. Vamos já substituir, já que aqui vai ser sempre negativo, então vamos colocar aqui números negativos. Calma que eu já vou explicar. Então, por exemplo, menos 5 e menos 1. Por que eu coloquei menos 5 e menos 1? Porque vamos supor que este ponto aqui, ó, ele represente o menos 5 e o menos 1. Este ponto aqui é um exemplo, tá bom? E por que eu coloquei menos 5 aqui, ó, e menos 1 aqui? Porque é o seguinte, ó, sempre o número que está à esquerda aqui representa o x, sempre o x será o número da esquerda aqui dentro dos parênteses, tá bom? E o número da direita sempre representará o número do y, ou seja, da ordenada y. Sempre guarda isso aí. E por que eu coloquei menos e menos? Porque como aqui representa neste terceiro quadrante, representa menos e menos, então nada mais justo que colocarmos o número negativo e outro número negativo neste quadrante aqui, ó. E mais uma dica, cada ponto que a gente vai encontrar, este ponto, ele deverá possuir dois números. Qualquer ponto que a gente for encontrar, vamos supor que seja o ponto aqui, ó, ele terá que ter dois números. Se não tivermos dois números, fica impossível encontrar qualquer ponto deste que seja. Temos que ter dois números. E por que, Marcão? Porque um número vai representar o x, o primeiro número aqui sempre vai representar o x e o segundo número aqui sempre vai representar o y. Um destes números, eu vou utilizar só como exemplo aqui, ó, terá o valor aqui no x negativo, né, do zero para cá é negativo. Então você vai pegar o valor do x e traçar uma reta aqui, ó, representando o valor do x, vamos supor que seja um valor qualquer. E para completar este ponto aqui, nós teremos também que ter o valor do y, que sairá daqui, ó. O valor que a gente vai encontrar, então os dois se encontram neste ponto aqui, ó. Tá ok? Então um ponto ele é formado por dois números, ou seja, pelo valor do x e pelo valor do y. Tá ok? Então continuando aqui, este negócio aqui é de menos e menos, então aqui sempre será negativo, porque o contrário daquele quadrante lá, o terceiro quadrante é o oposto do primeiro quadrante, e aqui já vai acontecer diferente, ó. Aqui nós teremos para o x, nós teremos valores negativos. Por que negativo, Marcão? Porque olha só, o eixo x ali, ó, do zero para cá, ou seja, deste lado aqui em relação ao x será sempre negativo, ó. X negativo e x é sempre o primeiro. E claro, neste quadrante aqui o y é positivo, ó, que é para cima, não é para baixo. Então o y aqui, todos os valores dele aqui devem ser positivos, nunca serão negativos
neste quadrante, tá ok? Então, para encontrarmos, por exemplo, este ponto aqui, ó, o x será negativo, ou seja, do zero para cá é tudo negativo, então traçaremos uma reta aqui, ó, com o valor negativo do x, ou seja, do zero para a esquerda tudo negativo, e claro, uma reta aqui também representando o y, e o y ali é positivo, do zero para cima é sempre positivo, negativo é do zero para baixo. Então você terá aqui um valor do x negativo e o valor do y positivo ali, ó, da reta para cima, tá bom? Então, relembrando, o ponto representa sempre dois números, não existe ponto sem os dois números, x e y. Bom, e já que tivemos ali positivo, positivo e aqui negativo, negativo, ou seja, oposto, o quarto quadrante será o oposto do segundo quadrante, primeiro, segundo e terceiro, quarto. O quarto será o oposto daqui. Qual que é o oposto desse? Ou seja, aqui será positivo e aqui negativo. Então aqui no quarto quadrante teremos dois valores e o primeiro valor pertence ao x, ó, aqui ó, o x é positivo, ó, para a direita ali, ó, do zero, do ponto de origem é positivo. Então x será positivo, que é o oposto daquele ali, ó. E claro, o y, que será o segundo valor que teremos, será negativo, ó, do zero para baixo. Então estará aqui, ó. Para o y será negativo, então, ó. Tá ok? Então teremos positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, negativo. Ah, fala um exemplo aí pra gente, Marcão. Por exemplo, aqui no segundo quadrante aqui, ó, nós teremos, por exemplo, o x será negativo, por exemplo, menos 1. E o y será positivo, por exemplo, 9. E no primeiro quadrante, Marcão, como é que vai ficar? Ah, será positivo e positivo, por exemplo, 2 e 3. Quando não há sinal, os números são positivos, né? E aqui, Marcão, aqui será o oposto dali, né? Já que aqui é o oposto de lá, aqui é o oposto dali. Então, x será positivo, não precisa colocar o sinal de mais, por exemplo, o número 7 para o x. E o y teremos o número negativo, por exemplo, menos 7, pode ser também, tá ok? Então um ponto qualquer aqui terá o número positivo x e negativo y, ou seja, o valor da abscissa será positivo, abscissa eixo x, e o valor da ordenada será negativo, tá ok? Imagina este ponto aqui, então teremos um valor aqui que ele vai encontrar, pode fazer o tamanho que você quiser isso aqui, não tem problema, ele vai encontrar com outro valor, né? Este valor aqui, ó, é negativo aqui, ó, do y, ó, aqui é o eixo y, então negativo do y, tá aqui. E o positivo do x ele vai pegar, vamos supor que seja este ponto aqui, ó, vai pegar daqui, ó, um valor que é positivo para o x, que é o primeiro aqui, então será sempre x, que estará entre parênteses, e depois o valor do y se encontrarão aqui, ó, tá bom? Na junção dos dois teremos dois números diferentes ou iguais. Pessoal, então essas retas aqui estão bonitinhas, eu vou fazer umas retas aqui mais ou menos só para a gente praticar, tá bom? Então teremos aqui a reta das ordenadas e a reta das abscissas, tá ok? Sempre crescente para a direita, ou seja, números positivos ficarão aqui, tá bom? E números positivos aqui na reta das ordenadas. Então sempre começando aqui com 1, 2, 3, 4, 5 e segue adiante. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Sabemos que aqui é positivo e positivo. E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Sempre positivo, né? Isso neste quadrante aqui no eixo X, aqui ó, no eixo das abscissas. E aqui é o eixo das ordenadas. Se aqui começa do 1 para cima, aumenta o valor, o que acontece para cá diminui o valor. E diminuir o valor é aumentar negativamente, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Tá ok? Imagina que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Isto para qual dos dois eixos? Para o eixo X, números negativos. E para o eixo Y, também números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Aqui está o menos 5. Claro, sempre partindo do ponto de origem aqui, né? Onde os dois se encontram, os dois eixos se encontram. As duas retas se encontram. A abscissa se encontra com a ordenada. O x se encontra com o y, sempre partindo do ponto 0, 0. Se aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1 e aqui vale menos 1, aqui é 0, 0 para os dois, tá bom? Aqui é o ponto de origem, é o 0 para o x e 0 para o y. Neste ponto aqui, ó.
Pessoal, lembrando que estes dois eixos aqui serão sempre perpendiculares. E o que é perpendicular? Perpendicular quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus na junção dos dois aqui, ó. Aqui eles formam ângulos de 90 graus. E o que é um ângulo de 90 graus, Marcão? Imagina na sua casa, a parede da casa e o piso da casa possui um ângulo de 90 graus. Esta parede tem que estar 90 graus em relação ao piso. Porque se essa parede estiver a 90 graus, ela nunca irá tombar, ela nunca irá cair, ela estará certinha a 90 graus com relação ao piso. É muito importante esse ângulo aqui de 90 graus, tá ok? E aqui também formará um ângulo de 90 graus também. Como que eu sei, Marcão? Parede da sua casa e o teto da sua casa formará um ângulo de 90 graus também, isso é normal, tá bom? E aqui também é a mesma coisa e aqui também é a mesma coisa. Isso quer dizer que os dois eixos são perpendiculares. E quem são esses eixos? São esses dois aqui, ó. Então vamos traçar mais uma reta aqui. A reta das ordenadas e a reta das abscissas. Vamos supor que eu vá encontrar um ponto qualquer. O ponto... Qual que é o ponto que o x vale 0 e o ponto onde o y vale 0? Então o ponto será aqui, ó. O primeiro ponto será aqui. Agora vamos encontrar um ponto onde, deixa eu ver, vamos colocar aqui. Qual que é o ponto onde o x vale 0? Só que o y agora não vai valer 0, ele vai valer 2. Qual que é este ponto? Bom, este é o eixo x, né? Sempre aumentando neste sentido, e este é o eixo y. Então vamos lá, o x vale 0, ou seja, ele não vai sair desta reta aqui, ó. O x vale 0, no entanto o y vale 2. Então o que a gente tem que fazer? Encontrar o número 2 com relação ao y. Aqui faça de conta que é 1. E a mesma distância sempre, mais ou menos aqui, ó, vamos supor, é a mesma distância, tá bom? É sempre a mesma distância, onde a ordenada vale 2. Aqui, ó, então é aqui, ó. Então é aqui, isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Para estas coordenadas aqui, ó, já vamos guardar esses números. Para essas duas coordenadas aqui, coordenada x e coordenada y, guarda esse nome aí, coordenadas. O x vale 0, então o x estará aqui. No entanto, a gente tem que respeitar o y vale 2, então o ponto não ficará aqui. Quando que ficará aqui? Quando os dois serão zeros. Aí o ponto será aqui. Então o ponto aqui, ó, é 0, 0. Agora, só que este ponto aqui não será 0, 0, será 0 para o x, no entanto temos que respeitar o y. O valor do y é 2, então tá ali, ó. Então 0 e 2, o ponto vai ficar aqui, ó. Este ponto aqui pertence a essas coordenadas aqui, ó, aquele ponto. E este ponto aqui pertence a estas coordenadas aqui, ó, 0 e 0, tá aqui. Agora vamos pensar em mais dois pontos, vai, coordenada x agora vale 2, e a coordenada y também vale 2 agora. Então vamos lá, o x vale 2, então aqui 1, ó, é positivo, tá bom? Então 1, 2. O x, que aqui representa o x, sempre representa o primeiro o x e depois o y. Então x, a coordenada x vale 2, ali está, então podemos colocar o número 2. E claro, a coordenada y também vale 2, ou seja, 1, 2, aqui está. Então agora a gente tem que saber aonde que está a união dos dois. Então o que você faz? Você traça uma linha neste sentido, aqui no 2 do y, você traça uma linha neste sentido, para lá. Pode ir até onde você quiser. E com relação ao x que aqui está, você traça uma linha neste sentido aqui, ó. Então a união dos dois aqui, ó, se dará onde? Neste ponto aqui onde os dois se cruzam. Então você nota a diferença, quando é 0, 0, o ponto estará aqui. Quando o x valer 0 e o y valer 2, o ponto estará bem em cima da linha aqui do y, porque o x vale 0. Então o ponto ficará bem em cima aqui, ó. Isso aqui muitos erram, cuidado com este ponto aqui, ó. Isso quer dizer que só o y possui valor. Tá aqui, ó, só o y possui valor, o x não possui valor. Agora aqui já muda tudo, ó, o x possui valor e o y também possui valor. Então qual que é o valor do x? 1, 2, aqui está, é número positivo. Quando não tem um sinal de mais, quer dizer que é positivo. E positivo é sempre para a direita aqui, né? Então 2 está aqui, ó. E o y vale 2 também para este caso, então 1, 2. E aonde os dois se encontram, traça uma reta aqui, ó, paralela à reta x para o y, ó, paralela à reta x para o y.
E para o x você traça uma reta paralela ao y aqui, ó, sempre paralela. O que é paralelo, Marcão? Imagina duas retas paralelas aqui, ó. As duas retas sempre terão a mesma distância daqui para cá, em qualquer lugar que seja, terão a mesma distância, tá bom? Isso é ser paralelo. E aí sim, na junção dos dois você vai encontrar o ponto que contém dois números. Sempre o ponto possui dois números, para o x e para o y. Marcos, eu fiquei meio perdido na hora deste aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter, vamos dar número para o x e para o y vamos deixar zero. Vamos colocar aqui mesmo, ó. Então agora é o seguinte, ó, a abscissa, ou seja, o x terá um valor de 3, que é o contrário dali, não exatamente o contrário, mas vamos mudar um pouquinho os números, né? 3 para o x, sempre aqui o x é o primeiro, e para o y vamos colocar zero. Tá bom. Agora vamos analisar o plano cartesiano ali, ó. O x vale 3, então 1, 2, vamos colocar um novo valor aqui que é o 3. Agora o y aqui ele vale 0, ele não vale 2, não vale 1, não vale... Opa, ele vale 0, ele não vale menos 1, não vale menos 2, ele vale 0. Então esta reta que você iria traçar aqui, ó, para o valor do y, ela será traçada aqui, ó, bem em cima da reta x. Ou seja, o valor do y estará aqui em cima e o valor do x estará aqui, ó. Então o ponto ficará aqui, ó. Porque aqui o y, esta reta aqui, ó, você traçou aqui em cima do x, e o x, a reta, ficará nesse sentido aqui, ó, para lá e para cá. No entanto, o y não está ali, ele está aqui, ó. Ele vale 0, o y, e o x vale 3, está ali, ó. Então o ponto ficará aqui. Note que é o contrário daquele ali, ó. É por isso que quando um vale 0 e o outro possui um número, o ponto se dá em cima do que tem número. Para este caso o y, então o y possui número, então o ponto se dá aqui em cima. Para este caso o x possui número, possui valor, e o y é 0, então o y com o x vai dar aqui o ponto, ó. Pessoal, guarda isso aqui para vocês, que isso aqui é muito importante daqui para frente. Vocês vão utilizar sempre na escola, seja na faculdade, seja onde for. Guarda isso aí que é muito importante, o plano cartesiano, tá bom? E quando vocês forem trabalhar também nas empresas, vocês vão utilizar muito, então guarda isso aqui que é muito importante. Concursos cai bastante isso daqui também, tá? Você tem que utilizar planos cartesianos para muita coisa. A Bolsa de Valores utiliza isso daqui todos os dias. Os controladores nos aeroportos utilizam isso aqui todos os dias. Muitas profissões utilizam isso daqui. Então guarde isso daqui que é muito importante. Você vai utilizar sempre daqui para frente. Tá legal? Então só recordando aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Coordenada x, coordenada y, que também é chamado de par ordenado. Nós temos aqui um par ordenado x e y. Valor da abscissa, valor da ordenada. Valor do x, valor do y. Marcos, agora vem uma pergunta. O par ordenado aqui, ele possui apenas um ponto? Claro, possui apenas um ponto, e é o ponto dele lá. Um ponto é formado por um par ordenado. Se não existir um par ordenado, seja lá qual valor for, não existirá um ponto. Então teremos que ter um par ordenado com as coordenadas x e coordenada y. Então agora, olha só que interessante, vamos encontrar o ponto, vou colocar aqui o ponto chamado de A. Este ponto A será igual, ele terá as coordenadas x igual a menos 2 e terá a coordenada y igual a menos 5. Vamos encontrar o ponto A neste plano cartesiano. Então vamos lá, no eixo x aqui, ó, é menos 2. Menos 2 é para o lado esquerdo da reta x. Para o lado esquerdo é menos 2. Então vamos utilizar a imaginação. Aqui é o primeiro ponto, que é o menos 1 neste sentido. Ele cresce negativamente, então aqui é o menos 1. E para lá é o menos 2, mesma distância sempre, aqui está o menos 2. E claro, aqui estaria o menos 3, menos 4, menos 5 e segue sucessivamente, aumentando negativamente. Ou seja, na verdade, diminuindo. Para a esquerda sempre diminui. Se ele aumenta negativamente, isso quer dizer que ele está diminuindo cada vez mais, tá bom? Então, menos 2 está aqui, com relação à reta x, está neste ponto aqui, ó. O menos 2. E agora, com relação ao y, né?
Aqui é o x e ali é o y. Com relação ao y vale menos 5 e negativo para o y é aqui para baixo, ó. Com relação ao y, negativo é do 0 para baixo. Então aqui é a mesma coisa que ali, aqui aumenta negativamente. Então é menos 1, temos aqui menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Vai, continua aqui, você vai para onde você quiser. Já deu aqui, ó, menos 5. Então vamos colocar menos 5 aqui, ó. Então a gente traça, faça de conta que possui a mesma distância aqui, tá bom? Como eu estou fazendo na mão, então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ficou meio torta aqui, mas faça de conta que está certinho. Essa distância tem que ter a mesma distância que essa aqui sempre, tá bom? Então já traçamos uma reta paralela à reta y, aonde no ponto menos 2 do x. Agora temos que traçar também uma reta no menos 5 do y. O eixo y menos 5 temos que traçar uma reta aqui paralela à reta x. Então paralela àquela reta ficará aqui, ó. Tá bom? É uma reta imaginária paralela àquela lá. Essa distância tem a mesma distância que essa, apesar de estar torta aqui, tá bom? Aonde que os dois pontos, vamos colocar aqui, ó, aqueles valores vamos trazer para cá. Então o ponto que a gente chamou de A, o x vale menos 2 e o y vale menos 5. Aonde que esses dois pontos se cruzam? Olha aqui, ó. Aqui e aqui. Então aqui que está o ponto A que a gente quer. Tá aqui, ó. Então o ponto A se cruza com o valor do x aqui e o valor do y aqui. Ou seja, menos 2 e menos 5 se cruzam aqui. Este é o ponto A. Bom, e aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos distintos que a gente vai encontrar neste plano cartesiano aqui, tá ok? Bom, então vamos ver aqui, o ponto A que a gente vai encontrar no plano cartesiano, a abscissa vale menos 5, a abscissa vale menos 5. Então aonde que está o menos 5 no plano cartesiano em relação à abscissa, em relação ao eixo x? Claro, está aqui, ó. Então agora a gente pode traçar aquela reta imaginária paralela à reta y, né? No menos 5 do x. Então vamos traçar nela inteira aqui, ó. Não precisa, mas vamos fazer aqui só para a gente praticar, tá bom? Vamos traçar uma parte aqui para baixo e a outra parte ali para cima. Marcos, precisa traçar para baixo ou para cima? Não. Quando você souber, já traça para o lado que você sabe. Agora olha que interessante aqui, ó. Eu coloquei de propósito a ordenada, ou seja, o y vale 0. Bom, já que está no 0, será traçado aqui, ó, em cima do eixo x aqui, ó, no ponto 0 aqui, ó. Não será traçado aqui, não será traçado aqui, aqui, muito menos aqui para baixo, porque o y vale 0. Então vamos lá, o y será traçado aqui em cima do eixo x, no ponto 0 aqui, que vamos traçar esta reta aqui, ó. Então a junção desses dois, onde o x vale menos 5 e o y vale 0, será bem aqui então, ó, bem em cima do eixo x, porque respeitamos o valor do x, que vale menos 5, aqui está, menos 5, e o valor do y, que é 0, é aqui, ó. Então a junção dos dois está aqui. Então que ponto que é este? É o ponto A. Então a gente coloca aqui ponto A. Certo, Marcos, então não precisava isso aqui? Não precisava. Se você souber, não coloca isso aqui. Já vai direto, não perde tempo com isso aqui não, tá bom? Coloca aqui pra gente se localizar. Vamos ver isso aqui, ó. Qual que é o valor do x? Qual que é o valor da abscissa? O valor da abscissa é 0. Para o nosso ponto B que a gente vai encontrar agora. Qual que é o valor do y? O valor do y não é para cima, positivo, não é para baixo, negativo. É neutro, é 0 também. No 0 para o x e 0 para y. Então o ponto será bem aqui, ó. Aqui isso quer dizer que o x vale 0 e o y também vale 0. Então o nosso ponto B, ele não ficou lá, não ficou para outro lugar. Ele ficou bem aqui, ó, no 0, 0, 0 para o x e 0 para o y, que aqui está. Este é o nosso ponto B, ponto A, ponto B. Ok? Continuando agora, o nosso ponto C agora terá como abscissa o menos 5 e teremos como ordenada o menos 5. O par ordenado agora será menos 5 e menos 5. As coordenadas serão menos 5 e menos 5. Coordenada x, coordenada y. Então vamos localizar primeiro o x, né? Que sempre o primeiro é o x, menos 5. Eixo x, menos 5 novamente, está aqui, ó, menos 5.
para o eixo X, e para o eixo Y também será menos 5. O valor negativo não é lá em cima, é aqui embaixo, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui no menos 5 a gente traça uma reta, igual esta aqui, uma reta imaginária, paralelo à reta X. Então, aqui no menos 5. Então, vamos fazer. Repito, você não precisa fazer até lá, porque quando você aprender, tiver uma noção, você não precisa fazer aquilo. Você já sabe que é aqui, ó. Onde que esses dois pontos se cruzam? Onde que teremos o ponto C? Bem aqui, ó, no cruzamento dos dois aqui, ó, teremos o ponto C. Agora vamos para o ponto D, onde o x vale 0 e o y vale 1. Então o x vale 0, ou seja, o x é zerado. Esta reta imaginária não será em nenhum lugar aqui, será aqui a reta imaginária, não será fora disso, será aqui a reta imaginária do x, será 0. E a reta do y será 1. A reta do y será o número 1. É para cá ou é para lá? É ali, ó, número 1 positivo, né? Ó, 1 positivo. Então a reta do y será, vamos fazer de conta que está certinho, será aqui, ó, paralela ao eixo X, tá bom? A reta do y sempre fica paralelo ao eixo X. Então a união dos dois será aqui, ó. O x está traçado aqui em cima, no entanto o y está traçado aqui no número 1. E respeitando os dois valores, 0 e 1, então ficará bem aqui a união dos dois. Este aqui será o nosso ponto D. Então colocamos aqui ponto D, 0 e 1. Então agora vamos encontrar o ponto E. Bom, o x vale 3, 3 positivo, né? Então vamos lá, positivo é para aquele lado, então vale 1, 2, 3, então é aqui. 3 positivo, então a gente traça aquela reta paralela ao y aqui no 3. Vou colocar para lá e para cá só para vocês aprenderem, mas vocês não precisam colocar. E agora vamos ver qual que será a reta imaginária do y. O y vale 1, já temos ela ali, ó. O y vale 1, tá aqui, ó, e já temos a reta imaginária. Agora eu pergunto para vocês, aonde que este ponto E será formado? Será formado aqui? Ou será formado ali? Ali onde será? Será formado aqui, ó, na junção dos dois. Aonde o x vale 3, tá aqui, e o y vale 1, tá aqui, ó. Então a junção dos dois, 3 do x com 1 do y, será aqui, ó. Que ponto que é este? É o ponto E. Então encontramos aqui também o ponto E. Então encontramos aqui vários pontos. Então para terminar o ponto F, o x, a abscissa vale menos 2 está aqui, ó, menos 1, menos 2. Então já vamos traçar aqui para a gente não se perder, o x vale menos 2. Tá bom? E quanto que é negativo, aliás, né? Menos 2 é para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o y é um número positivo, é 4. Então vamos encontrar o 4. 1, 2, 3, 4. Então traçamos aqui no número 4 uma reta imaginária. Então aonde que vai ficar este ponto F? Aonde o x for menos 2, que aqui está, x é menos 2. E o y é igual a 4, o y é igual a 4, então a união dos dois se dá bem aqui, ó. Então acabamos de encontrar o último ponto, que é o ponto F. Então pessoal, para a gente terminar, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar alguns pontos aqui, você vai encontrar para mim estes valores aqui, ó. Serão apenas 2 para a gente treinar, você coloca a resposta aí embaixo, que é bom para praticar, tá bom? Coloque a resposta aí, que qualquer coisa, se eu conseguir encontrar o comentário de vocês, que são centenas de comentários aí, eu corrijo para vocês, tá bom? Então esse aqui eu não vou responder, vocês respondam aí embaixo, tá bom? Olha só que interessante. Encontre os pares ordenados e indique em que quadrante esses pontos se encontram no plano cartesiano. Novamente, encontre os pares ordenados e indique em que quadrante esses pontos se encontram no plano cartesiano. Então aqui eu fiz um plano cartesiano, agora está melhorzinho, né? Para vocês encontrarem. Observa bem direitinho aqui como é que está e responde para a gente isso aqui, ó. O ponto C e o ponto D, temos dois pontos, tanto faz, pode ser o C aqui ou o C aqui, tanto faz, mas normalmente é por ordem alfabética, né? Aqui pode ser o ponto C e aqui o ponto D. Então eu quero que vocês coloquem aqui, ó, qual é a coordenada X, qual é a coordenada Y, e aqui você coloca o número do quadrante.
Isto para o ponto C. O ponto, nós sabemos que o ponto possui dois números, possui um par de ordenadas, a abscissa e a ordenada, né? Ou seja, as coordenadas x e y. E o ponto D também possui coordenada x e coordenada y e está em um outro quadrante ou talvez no mesmo quadrante. Então veja direitinho, pare o vídeo aí, tente analisar quais são esses números aqui e os quadrantes que eles se encontram, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente. Clique no joinha, um abraço e até mais.